vou me apresentar rapidamente. Meu nome é Valdemar Alves, né? O pessoal me conhece mais como Val. Eu sou do Rio de Janeiro, acho que eu tenho 53 anos, acho que é isso. 53 anos. E já trabalhei como operador de câmera na TV Brasil, né? Saí. E hoje em dia eu estou procurando tentar entrar na área do cinema, por isso que ao conhecer a ABC, estou achando um divisor de águas. E o meu foco mais é voltado para a área de câmera, direção de fotografia, mas nós temos que aprender um pouco de tudo. E acho que essa aula vai ser muito relevante aí para a profissão. E boa noite para todos. Ô Val, deixa eu só responder a você rapidamente. Esse nosso curso, embora esteja focado na direção de arte, ele é um curso sobre cinema. Você, como já tem uma certa trajetória, eu não sei aonde você trabalhou e o que você fez, mas se você já fez teledramaturgia, você vai entender o que eu estou dizendo. O nosso curso é sobre cinema, focado na direção de arte, que passa obrigatoriamente pela fotografia. Então, acho que você vai gostar muito e que você vai colaborar com a gente, que é uma viagem pelo cinema. A gente isso aqui não é um curso de formação profissional, é um curso de localização profissional. Você vai entender qual é a função do diretor de arte, todos vocês vão entender. Vocês vão entender também que o cinema é uma arte coletiva, que você não resolve as coisas, que não é uma arte de assinatura individual. Como você tem o tempo todo tá interagindo com os outros departamentos, nós vamos falar deles todos, né? E nós vamos ver muito cinema, que também é muito bom. Vamos lá, Beatriz. Prazer Marcilene. Tê-lo conosco. Marcilene Andrade. Está ouvindo a gente? Marcilene, está ouvindo? Não está respondendo. E o nosso querido Zeca? Vamos falar aí, Zeca, de você, para o pessoal te conhecer. E aí, estou com a internet meio ruim, então estou sem vídeo aqui, vou falar devagar até para travar, mas eu, enfim, sou designer, me formei em projeto de produto, apesar de sempre ter trabalhado com gráfico e arte em geral. Trabalhei muito tempo com cenografia, mais na parte de evento, já flertei com cinema, mas mais na parte de projeto gráfico, finalização e tal. E fiz o outro curso, né? Fiz o primeiro curso na pandemia, com a Bia e com o Marcos, achei ótimo. E aí também vim aqui na aula aberta aqui pensar se nesse presencial aqui eu fiquei mais animado ainda, porque se já foi bom na pandemia, a gente sem se encontrar, né? Nesse curso agora que tem uma proposta da gente ter até mais prática, estar mais junto. Pô, ia ser legal pra caramba. Se você conseguir fazer, você acha. O seu colega Alexandre você vai vir para o Brasil, né? Para fazer o curso com o Afonso também, né? Vai vir para poder fazer presencial. Eu ouvi ele falando alguma coisa ali, mas acabei não. Legal. Na verdade, eu considero assim. Fui eu que pedi, inclusive, para a Bia, depois de ter conversado com o Faisal e o Afonso, que são os responsáveis administrativamente pela escola, de que eu achava que para vocês, quer dizer, você fez um curso de 24 horas. Nós tivemos uma turma que foi de 96 horas, mas essas 96 horas não foram condensadas do jeito que serão agora. Agora nós estamos com um currículo fechado, que tem de se cumprir em 3 meses, então vai ser muito mais rápido. Provavelmente você vai ouvir falar um pouco de coisas que você já ouviu falar, mas não são ofensivas, claro. Não vão te exaurir, não vão ocupar mais o seu cérebro, e você vai ter a chance, sobretudo, de ver mais filmes, conversar sobre mais filmes, aumentar o seu vocabulário e também fazer trabalhos práticos de novo. Porque é muito chato, quando você, na verdade, quando as pessoas chegam ao ponto que você chegou, por exemplo, conosco, você chegou na ponta do trampolim, você só não filmou. Então você já tem uma ideia que nunca será completa, mas é uma ideia, uma primeira ideia bastante sólida, razoável,
do que é o papel, do que se espera do diretor de arte. E você sabe muito bem que as fronteiras não são nítidas, não são regulares, não são retas entre os departamentos, e eu acho que seria uma ótima experiência para todos, inclusive para os novos alunos, de ter uma pessoa como você trabalhando junto. Então, por isso é que eu, de uma certa maneira, estou convidando vocês para porque nós vamos falar, aliás, se você optar por fazer direção de arte, de dramaturgia, de cinema, para o cinema ou para séries ou não sei o quê, essa conversa vai se repetir a sua vida inteira. Eu ouço essa conversa há 50 anos. Sempre tem outro ponto de vista, né? Você sempre consegue ver a mesma coisa ali de uma outra forma, aí troca no outro... Sim. É outra circunstância, são outras pessoas. É outro trabalho, é outra história, é outra conversa, é outro lance, entendeu? Então, o fato de você ter a chance de trabalhar em mais 4 pequenos projetos no desenvolvimento de novo e ver outros filmes também, eu acho que já valeu, entendeu? Ótimo, fazer aquilo aqui, Zé. Não, estou animado. Agora vamos hoje para conversar. O horário já não está mais tão calmo quanto estava ali no final do ano passado, mas sempre dá um jeitinho quando a gente quer muito. Vamos ver se encaixa aqui. Muito bem, tudo bem. Agora, a Laís está ouvindo a gente? Laís entrou aí. Laís Rodrigues. Laís, você pode falar um pouquinho de você? E botar a imagem, se possível? Só um momento. Tá. Meu Deus. Está caindo aqui. Bruna Santos que está caindo aqui. Ela entra e sai, não consegue falar. Laís, entra sem imagem, então. É uma pena, né? Porque é chato, mas... Tudo bem. Alô? Oi. Oi, Laís. A gente está te ouvindo, a gente não está te vendo. Pois é, está dizendo aqui que o meu Google Meets, Microsoft Teams, está desatualizado. Então, eu acho que é por isso. Desculpa. Pode ser. Não, tudo bem, não tem problema. Você perfeitamente, Laís, fale. Depois nós vivemos você. Eu tenho que atualizar aqui. Tudo bem, querido? Que saudade. Então, eu, como você já conhece um pouquinho, trabalho com... Ela lá? Ela lá? Ela lá. Ah, bom. Então tudo bem, porque Laís aí fica difícil, né? Ela trabalhou comigo. Ela já trabalhou comigo. Fizemos um filme grande juntos. Fala, Lala. Então, meu bem, meu querido, eu acho que você é o nosso melhor e maior diretor de arte do audiovisual em geral. Tenho uma experiência como pesquisadora de referências para a arte, né? E o meu interesse seria esse, aumentar o leque e manter contato com outros diretores de arte, ouvir você, ver você falando sobre filmes. Se você está abrindo esse curso, o meu interesse não é me tornar uma diretora de arte também, mas está atualizada. Na verdade, essa é a minha vontade. Lala, vou dizer para você, porque você já sabe isso que eu vou dizer. Gente que está chegando agora, que não tem nenhuma experiência, nunca ouviu falar de direção de arte, não sabe, mas você já sabe que direção de arte é um departamento do filme, né? Então, dentro do departamento do filme, existem várias subfunções. Nós fizemos um filme grande junto, nós fizemos o Irma Vap. Tinha uma série de Depois fizemos o Pelé, lembra? Fizemos o Pelé também, pois é. E aí o que acontece? Você fazia você trabalhava conosco e com a direção. Você trabalhava na pesquisa, no caso do Irma Vap, que era uma coisa de um mundo absolutamente falso e recriado, e nós tínhamos dois universos, um universo que se passava dentro do teatro e o universo que se passava fora do teatro com pessoas que eram teatrais. Foi maravilhoso, né, com a nossa querida Carla. E foi ótimo, não foi? E nós vamos ter uma viagenzinha aqui, quer dizer, aí você vai passar por isso que você faz também,
porque nós não deixamos nunca de passar pelo que você faz, que é a pesquisa, propriamente, né, a procura das fontes e as referências, como a gente chama, e também você vai ter a chance de participar ativamente, nós vamos ver como é que a gente se organiza, vai depender do número de pessoas, em equipes para produzir esses filmetes, que esse que é o grande barato desse curso, que, na verdade, você tem a chance de exercitar. Aí você exercita o quê? O seu talento de direção de arte exercita um pouco também. Mas não é isso. Você exercita o convívio de uma criação coletiva. Você exercita participar de uma criação coletiva, onde você vai se misturar com as pessoas que procuraram entrar nesses grupos através da fotografia, através de roteiro, através da dramaturgia, através da direção. Então vai ser ótimo, vai ser uma viagem espetacular. No mínimo é divertido. E nós vamos ver muitos filmes e vamos falar muito de cinema. Maravilhoso. Tá? Então, obrigada, querido. De nada, Lala. É um prazer estar com você aqui. Eu não vi você, né? Saudades. Pois é, eu estou aqui, eu vou atualizar meu sistema e vou tentar entrar de novo, tá? Tá, mas não... Bom, mas não... Depois. Tá aqui, tem uma moça chamada Sofia Maia. A Sofia, ela já se apresentou. É porque tem gente que cai e depois volta. Mas é isso, Marcos. Por enquanto, é isso que temos. Tem gente que não conseguiu falar, mas enfim, tá por aqui. Você pode começar. Conseguiu falar. Eu vi nomes, entendeu? Como aquela tela... Eu adoraria que a tela tivesse dividida com a cara de todo mundo aqui na tela, mas só está a sua, Beatriz. Você é uma graça, tudo bem, estou encantado. Você já está cansado de mim. Mas sempre. Mas eu acho que tem gente com câmera desligada aqui. Eu vou tirar a minha câmera para poder aparecer outras pessoas, tá? Não, mas você não está. Mas você já pode começar, Marcos. Tá. Bom, gente, o negócio é o seguinte. Quantas pessoas nós temos? Posso saber? É porque fica entrando e saindo. No momento, agora, tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8... 11. 11? 11 meses contando com a gente, né, Adriana? Ok. Tá bom. Bom, o negócio é o seguinte, gente. Nós tivemos... quer dizer, nós, quando eu falo, eu e Beatriz, nós tivemos 2 experiências de cursos aqui na ABC. Um deles foi o primeiro curso, o curso do ano passado, o que a gente chama de curso de extensão normal, de 3 meses, que, na verdade, era para começar no dia que começou a pandemia, se não me engano, por coincidência, nós marcamos a pandemia. A gente marcou o curso, aí o vírus desembarcou forte e fechou tudo no mesmo dia. Então, nós fizemos, esse curso acabou se estendendo por um tempo muito mais longo, porque nós fomos esperando, ver se dava o vídeo presencial de novo, se não dá, etc. Dessa vez, o que nós vamos fazer é o seguinte. Aí bom, esse foi o curso presencial. Depois disso, nós tivemos uma experiência com um grupo de alunos, que eu não me lembro quantos eram, 10, eu não me lembro, 8, 9, 10, sei lá, não me lembro quantos eram, em torno de 10 alunos, num curso não presencial, num curso que foi adaptado para um curso online, todo ele online. E aí, então, estamos voltando ao curso que seria, entre aspas, presencial. Não será presencial o tempo todo, mas será presencial na sua parte prática. Então, nós teremos uma parte presencial, né? A menos que eu proíba a gente circular na rua, aí você vai ser preso. Mas se você puder circular na rua, lá na escola a gente tem segurança absoluta. Você tem que chegar em segurança lá, então nós pretendemos que a parte prática seja presencial. Então, na verdade, qual é a grande diferença? Eu nunca fiz curso de cenografia e nunca fiz curso de direção de arte. Nunca estudei. E nunca trabalhei com diretor de arte também, porque eu
quando comecei no cinema, muitos e muitos anos atrás, há mais de 50 anos atrás, na verdade, eu fui convidado para fazer direção de arte. Na verdade, ninguém falava esse nome, não existia cenografia no cinema, por conta da minha experiência anterior no teatro, que já era, também não era imensa não, era pequena, eu tinha 3 anos de teatro, eu era muito garoto ainda, na verdade. Deixa eu tentar botar aqui na carga para não cair. Pronto. Aí, e então a gente, o que eu queria, então como eu não tenho essa experiência didática, o que acontece? Daqui a pouquinho a Beatriz vai colocar, só para vocês darem uma olhada, não vai dar para ver em detalhe, a gente não vai passar o programa em detalhe, mas só para vocês terem uma ideia da amplidão do programa, que nós vamos falar de tudo aquilo, falaremos de tudo aquilo, mas nós vamos falar, nós vamos fazer uma introdução teórica quanto à direção de arte, nós vamos mais ou menos mostrar para vocês como é que se dá uma estrutura de uma produção de um produto audiovisual, as origens da cenografia, a gente passa por várias, eu vou mostrar o programa para vocês já já. Mas a gente vai fazer isso, uma coisa que eu aprendi, como a gente não está presencialmente, o que para mim é muito chato, né? Porque eu sou muito chato. Eu gosto de contato com as pessoas. Em geral, também as pessoas gostam, todo mundo gosta. Presencial. E está todo mundo de saco cheio também de não ter contato presencial. Então, eu vou ver como é que eu faço para botar o máximo de vocês aqui na tela. Agora eu estou só com a Natália na tela. Eu não sei se as pessoas estão com a câmera desligada, de qualquer maneira eu não saberia dividir a tela. De qualquer maneira, o fato é o seguinte, o que nós vamos fazer? Nós vamos ter uma parte teórica, genérica. Então, vocês vão sair sabendo melhor do que muito profissional do que se trata a direção de arte, quais são as funções inerentes ao departamento de arte. Acabei de falar com a Lala isso aí, o departamento de arte é um dos departamentos de qualquer produto audiovisual. Seja cinema, eu estou falando em produtos audiovisuais, eu detesto isso, vou falar em cinema, tá? Mas quando eu falo cinema pode ser série, pode ser isso tudo, não interessa. Então, é um dos departamentos importantes e é um dos departamentos que chega primeiro. Você quando convoca uma produção profissional, nós somos dos primeiros a embarcar. E aí a gente tem uma viagem até chegar ao momento de fazer as imagens, de compor as imagens, de filmar, de gravar, propriamente dito. Então, nós vamos passar. A aula teórica vai abordar, de uma certa maneira, todos os temas que nos dizem respeito, ou quase todos, e que englobam a direção de arte, e nós vamos destacar o que é a direção de arte. Uma outra, e o que eu aprendi, na verdade, o que nós aprendemos, foi que uma das maneiras mais agradáveis e mais produtivas da gente fazer isso é ver filmes. E ver filmes, eu já fiz enquetes nessas turmas anteriores, e quando eles me disseram que eles viram de cinema, eu realmente fiquei com um desgosto, não vou dizer que profundo, mas um desgosto de tamanho razoável. Eu acho que quem está interessado em cinema precisa ver cinema. Primeiro porque é maravilhoso ver cinema. É maravilhoso e você vai trabalhar imerso nisso. Se você está escolhendo isso profissionalmente, você vai mergulhar nisso e você vai viver mergulhado nisso. Então, eu estou pretendendo que a gente possa... Eu tenho um cardápio de filmes extenso, e nós vamos ver em que medida a gente consegue ver pelo menos alguns desses filmes, de maneira a que a gente possa se referir a coisas ditas teoricamente. Então, quando na teoria a gente diz, olha, esse filme... o filme pode ser feito em uma locação apenas, você pode fazer um filme em apenas uma locação, né? E com as pessoas sentadas, vai ser um filme chatérrimo, as pessoas vão bocejar no cinema, mas você pode fazer.
E você pode fazer um filme com milhares de locações. E você tem filmes de época, e você tem filmes do futuro, você tem filmes do passado, e você tem filmes que passam na memória, que passam no seu delírio, são filmes que são delírios, são sonhos, em suma, no cinema você pode tudo. Não fará isto sozinho, não é uma viagem solitária. Entendeu? A porta do banheiro está aberta, a porta do banheiro não está fechada, não é uma viagem solitária, é uma viagem em grupo. E isso é um dos baratos. E o nosso exercício é esse, produzir, quer dizer, a gente pega os alunos e a gente monta como se fosse um simulacro de produção profissional para produzir 4 filmetes que nós vamos fazer. Nós vamos trabalhar para burro. Ou seja, esse cursinho vai fazer com que... Eu vou trabalhar menos que vocês, felizmente. Mas vocês vão trabalhar bastante. Alguns dos filmes que eu recomendo, uma boa parte deles eu já vi. Eu revejo parte deles eu não revejo, mas vocês provavelmente espero que tenham visto. Quanto mais vocês viram, melhor. Mas se vocês não viram, vocês verão, porque isto faz parte da nossa cultura. Quando eu for falar em cor no cinema, quando a gente for falar de fotografia no cinema, quando a gente for falar de atmosfera cênica no cinema, quando a gente for falar dessas coisas todas, eu posso falar de coisas para vocês, fazer referências para vocês, que vocês também viram. Eu não posso adivinhar o que vocês viram, então vocês verão, porque eu vou prescrever e vocês verão filmes, e nós vamos conversar sobre esses filmes. E a gente espera fazer uma pilhazinha razoável para que você já tenha uma pilha de referência. E se você quiser aumentar depois essa pilha, nós temos pilhas imensas aqui. Você pode passar os próximos 5 anos vendo um filme de 2 em 2 dias, e você não vai ter filme para ver o tempo todo. Bom, então, isto é uma novidade didática, parece que é o óbvio, mas não é tão óbvio. Mas é uma novidade didática que eu acho que dá muito certo. Primeiro porque transforma a aula da gente num encontro prazeroso, o que é importante também. Esse trabalho não é um trabalho de sacrifício. Se você quer sacrifício, você tem que ir para a procissão. Sacrifício é na procissão, subir de joelho a escadaria da Penha. Aqui não exigimos nada disso. Né? A devoção ao cinema não exige sacrifícios físicos, mas exige tempo. O tempo de vocês estarem presentes aqui exige troca de ideia e o uso da inteligência e o uso da sensibilidade. Na verdade, na ordem certa, a sensibilidade vem antes da inteligência cognitiva. A sensibilidade vem antes da cognição. Antes de você entender, você sente. Você entende em segundo lugar. Então, isso é um dos exercícios que nós vamos fazer. Esse vai ser o nosso trabalho. Isso é uma escolha, hein? Não é obrigatório, isso não é serviço militar, não. Faz quem quer, mas se quer fazer, tem de expor a sua sensibilidade, senão vai ficar claudicando atrás da boiada, entendeu? Então, abram os seus corações. E o lado prático é um lado em que a gente coloca todas as questões. Então, nós fazemos exercício. Que exercício é esse? O exercício, basicamente, é um exercício que a gente de leitura de roteiro, a gente lê o roteiro junto, a gente conhece como um roteiro é escrito, a gente fala sobre o roteiro. São 4 roteiros, vão ser 4 roteiros, eu espero que sejam razoáveis, mas a gente vai falar sobre eles, e depois a gente vai trabalhar como se nós fôssemos uma equipe de direção de arte dentro de uma produção daqueles filmes, um de cada vez, cada um de sua vez. Vamos montar pequenas equipes e essas equipes vão trabalhar nos filmes. Isto é uma coisa que é uma absoluta novidade. Por que a gente pode fazer isso e por que os outros não fazem isso? Porque os outros são mais burros? Não, ninguém é mais burro. Os outros não fazem porque, não sei nem se tem alguém que faz, mas, em princípio, para você poder produzir um curta-metragem, pequeno que seja, você tem de ter o equipamento técnico para que
a gente possa discutir no nível que a gente vai discutir. Nós estamos falando, nós somos os donos da imagem, nós somos os reis da imagem. Então, não quero trabalhar com resultado de imagem de baixa definição. Nós não trabalharemos com resultado de baixa definição. Nós temos, a escola tem um equipamento fotográfico maravilhoso. Nós vamos trabalhar com os alunos de fotografia e nós vamos produzir esses curta-metragens. Eu acho que essa oportunidade é absolutamente única, absolutamente única. E espero que seja bom para vocês também, né? É isso, a introdução é essa, é um curso, se vocês tiverem perguntas eu estou aqui, podem fazer à vontade, eu respondo se conseguir, e eu quero que o Zeca está com o dedo levantado, mas eu só queria me dizer que estou aqui à disposição de vocês. Pode. Vai lá, Zeca, faça a sua pergunta. Eu não estou sabendo mexer aqui na conversa, levantar o dedinho, enfim. E minha internet está muito ruim, por isso que eu estou sem vídeo direto. Mas a pergunta é sobre essa parte prática que você falou, que vai ser junto com os alunos de fotografia. Né? Queria entender essa integração com outros alunos de outro curso, que é interessante isso. O que acontece é o seguinte, nós tivemos essa experiência já na escola. Alguns ficaram entusiasmados com a experiência, outros não ficaram tão entusiasmados assim. Agora, o resultado técnico é espetacular. A Beatriz depois te indica uma maneira de você poder ver isso aí, porque isso deve estar no site da ABC em algum lugar. Tem deve ter um labirinto que para você chegar nesses filmetes. E eu gostaria que liberassem, Beatriz, a Adriana também está ouvindo, liberasse para que eles pudessem ver. Que vocês veem, e é o seguinte, a gente vai produzir também, nós produzimos 5, se não me engano, dessa vez vamos produzir 4. E eles, na verdade, o Zeca, no nosso curso, foi o passo que faltou. E essa integração, você tem da escola, você vai ter, os roteiros são oriundos de aluno da escola, não são roteiros profissionais, nem pedaços de roteiros profissionais, são roteiros escritos especialmente, do curso de roteiros e direção. Você terá diretores que serão escalados e trabalharão com vocês também, né, em grupos, né, são grupos de pessoas, são 4 filmes que são feitos. Então você tem também o pessoal de fotografia, o pessoal de direção, o pessoal de arte, fazendo, e mais os atores que são convidados e vêm fazer o filme, etc. e tal. Então, normalmente a gente não filma num espectro muito grande de lugares, porque nós temos questões do equipamento, deslocamento de equipamento, etc. e tal. Então, são feitos geralmente em áreas mais restritas, mas áreas transformadas cenograficamente, e toda a negociação que você já ouviu falar, que existe entre o diretor, uma ideia que é da direção, que eu não acho que prevalece sobre as outras, uma ideia da direção, as ideias que a direção de arte tem, e as ideias que a fotografia tem, né? Esses encontros se darão. Nós vamos, de uma certa maneira, fazer com que esses encontros se deem, e aí vocês se encontram para realizar. Normalmente tem um encontro de preparação antes, de montagem no dia antes, e tem o dia em que você filma objetivamente. Os resultados são espantosos. Tecnicamente, como a escola tem um equipamento de altíssimo nível, e os alunos foram muito aplicados, ficam empolgadíssimos, é uma empolgação incrível, os resultados técnicos são espetaculares. Os outros resultados todos são na medida do esperado, ou seja, não são roteiros super acabados, eles não tiveram tempo à vontade para filmar, às vezes fica apertado, em suma. Mas os resultados são muito bons. Eu queria que depois vocês pudessem ver. Aí a Beatriz vai resolver essa questão aí de vocês poderem ver, que foram filmetes feitos esse ano pandêmico, aí, durante essa pandemia, aí, no final do ano passado, se não me engano.
E editado pelos alunos da escola também. Foram editados também. Alguma coisa, um pedaço, alguma coisa, mas se tiver o link aí, ele é legal para a gente poder ver com tem os filmetes todos. Seria bom. Maneiro. Mais alguém quer falar alguma coisa? Estamos aqui, hein? Avelino, fala. Não estou vendo você, não. Estou vendo a sua mãozinha. Agora apareceu, agora apareceu. Calma, vou ocupar a banda larga assim. Eu acho muito interessante, queria enfatizar aqui, o modelo didático-pedagógico adotado por esse curso da ABC, porque é uma experiência muito interessante de você fazer uma formação horizontal, com a permeabilidade entre os departamentos, né? Porque o objetivo também é fazer um trabalho tanto intelectual, de discutir, do aprendizado teórico como prático. E ainda vai além, porque emula o processo real de fazer um filme. Vai ter um roteiro, vai ser respeitada a hierarquia, as funções, porque muitos cursos, eu venho da arquitetura e vejo essa deficiência, o curso não ter o canteiro de obras na faculdade. E também não queremos que a faculdade tenha isso, porque são as experiências profissionais e práticas que são diferentes das experiências teóricas e de discussão que você tem nos cursos mais teóricos e menos práticos. Mas a lembrar que é sempre o ensino é um tripé, é o ensino, a pesquisa e a extensão, né? O curso é um curso de nível técnico, mas ao mesmo tempo ele te leva a uma reflexão e uma discussão de um nível avançado da cinematografia, né? Ele versa sobre narrativa, então ele vai no foco principal, que é contar uma história, e para você aprender as partes específicas que cada técnico tem, ao gosto ou às habilidades do aluno. Então, eu acho bem interessante a proposta. Acho que com a pandemia aí, a parte prática pode prejudicar um pouco, não é todo mundo que vai conseguir participar da parte da feitura, mas eu acho bem interessante. Acho que o quadro de professores, o corpo didático, o docente, é bem qualificado, e todos apresentam metodologia também para o ensino. Porque também não é comum, né? O profissional, às vezes, não tem a capacidade de transmitir o conhecimento de uma forma mais ampla e acessível. Então, eu acho super interessante essa ideia de ter esse ateliê horizontal, onde os departamentos se falam e vão caminhar junto na construção da obra fílmica, e principalmente com foco de compreensão da cinematografia, seja a série, né? A questão da linguagem mesmo. A narrativa da arte é uma coisa importantíssima. Eu acho que aí que está a qualidade técnica das suas exposições, essa preocupação em contar uma história, né? A gente não está aqui para fazer estilo, está para narrar uma história, ao seu tempo, as suas características visuais, culturais e até na semiótica, né? Aquilo que não está escrito no texto, mas que está representado visualmente porque o departamento de arte constrói, que está diante da câmera, mas que está por trás da câmera também tem que entender de toda essa sensibilidade. É isso que eleva o nosso trabalho a um grau de excelência, e que a escola pretende fornecer aos que cursam nos cursos da ABC. É isso. O Avelino, nós vamos ter muita chance de conversar. Só quero fazer uma observação para você. Eu concordo com o que você disse, agradeço, inclusive, os elogios, mas eu, por exemplo, que sou um rapaz rebelde ainda, eu não considero o trabalho do diretor da arte, do departamento de arte, um trabalho técnico. Essa coisa de chamar de equipe técnica é coisa de Zé Mané. Zé Mané, é produtor. Produtor tem mania de simplificar, vai simplificar no cacete. Não tenho nada com isso, não sou produtor, não me interessa. Eu não sou da equipe técnica.
Eu sou da equipe criativa. Nós criamos o filme. Quando o fotógrafo chega no filme, eu já estou há 4 meses antes. Eu estou 4 meses antes do cara entrar no filme, porra. Ele é que é o criador. Sim, mercado da arte, né? Então, é o seguinte, olha aqui. Então, tem esse lado de eu dar um traço embaixo da equipe de criação. Por um lado, estou levantando a bola da gente. Por outro lado, tem essa coisa que você percebeu e que é verdade também, e que nós vamos fortalecer, que é o seguinte, é que tinha uma tarja aqui no meio da tela, eu não conseguia... Ai... Da narrativa que eu falei, de construir a história. Que nós não somos técnicos. A confusão se dá, sabe por quê? A confusão se dá porque nós somos, você é arquiteto, eu sou arquiteto. Então, evidentemente que nós temos habilidades que aprendemos na faculdade, inclusive, né? Técnicas, né? Mas eu não sou técnico. Técnico é o cara que vem aqui consertar a tomada. Eu tenho medo de consertar a tomada e incendiar o prédio inteiro, entendeu? Eu sou péssimo em técnica. E eu acho que mesmo que a gente conheça, eu não sou contra qualquer tipo de conhecimento, não. Inclusive o conhecimento técnico. Eu adoraria ser um grande biólogo para estar ajudando a resolver o problema do coronavírus agora. Não sou. Então, que são técnicos maravilhosos também, né? Mas eu costumo enfatizar no nosso curso o lado de equipe criativa. A gente cria universos. E aí, esses universos que a gente cria, se eles estão perto do real, se eles estão mais longe do real, se eles são universos delirantes, se eles não são universos delirantes. E isto são coisas que a gente discute com um grupo de amigos, de pessoas. Eu falo sempre, nós fazemos... O cinema não é uma arte individual, nós trabalhamos coletivamente. E temos de aprender a trabalhar coletivamente. Isso não quer dizer que você tem que ser menos, meu Deus, eu adoraria fazer sozinho porque eu posso fazer o que quero. Você pode fazer o que você quer, só que você está fazendo com outras pessoas. E as outras pessoas, para que você não faça o que você quer, tem de demover você da sua ideia e apresentar uma ideia melhor. Eu sempre estou aberto para ideias melhores, não estou aberto para ideias piores. As ideias piores eu fico com as minhas, na medida que as ideias são piores. E a gente está num mundo que é um mundo que a gente está construindo, é o maior barato, é a melhor profissão do mundo. Não existe nenhum trabalho como esse nosso. É uma escolha espetacular que fizemos. E eu acho, além do que, é um mundo que a gente não... que é diferente. Eu comecei no teatro, e faço teatro até hoje, fiz teatro a minha vida inteira. O teatro é diferente, porque o teatro é a olho nu. Você chega lá e dá a mão para o ator. Todo dia ele faz o espetáculo de novo. Todo dia ele faz o espetáculo de novo. Enquanto que nós vamos gravar, nós vamos eternizar aquelas imagens. Você pode jogar no lixo também, mas se você guardar, vão ficar eternizadas daquele momento, né? Então, a gente tem muito mais cuidado. A gente tem muito mais tempo. A gente pode ver de novo. E esse trabalho... E a gente aprende a trabalhar coletivamente. É um prazer maravilhoso, é incrível, porque você tem uma opção de gente remando no barco, em vez de estar remando sozinho, você tem 10 caras remando, contanto que todo mundo reme para o mesmo lado, porque se 5 remarem para um lado, 5 para o outro, o barco não sai do lugar, né? Então a gente tem... Não, você falou, quando a gente chega no barco, a gente tem esse tempo de maturação do projeto, então a gente reflete sobre o filme, a gente desenha, redesenha, olha a maquete, né? É realmente o que você falou, a arte é um departamento criativo e que evolui muito dentro do próprio processo, dentro de cada projeto. Todos os departamentos funcionam assim, Avelino, todos. Dentro do cinema, as pessoas são criativíssimas, e estão sempre, e sabem que estão tendo uma chance única. Eu fiz 50 longa-metragens que cada um deles foi único para mim. Eu me agarrei neles como se fosse a única coisa que eu tinha na vida para fazer, quer dizer, entre aspas, mas em suma, me agarrava, e isso me deu a chance de aumentar o meu conhecimento, porque eu tive de estudar para poder fazer. Eu não sabia nada do Primeiro Império, hoje
Cargo Regra era sobre o Primeiro Império. Eu não sabia nada, eu montei uma exposição de pintura do século XIX, eu não sabia nada de pintura antes. Aí fiz um filme, fiz um levantamento de pintura do século XIX brasileiro enorme, porque tivemos muito tempo de preparação, e depois montei uma exposição no Ibirapuera sobre a pintura brasileira do século XIX, no Brasil 500 anos. Então a gente vai, essas coisas ninguém nasce sabendo. Agora, se você gosta disso, se você gosta de aprender, e se você gosta de inventar junto com outras pessoas, você está no lugar certo. É isso. Mais alguém? Bom. Ô, Marcos, eu queria só falar um pouquinho sobre essa parte prática, que eu não sei se ficou claro, porque como a gente já fez isso... Rapidamente ali, Oi? pode botar, Beatriz, se você quiser. Fala e bota... Botar o calendário? É, pra gente... É porque o que acontece é que a gente tem um espaço maravilhoso lá em Laranjeiras, que são as casas casadas. Então, as filmagens todas, toda a produção acontece lá. Tá? E a gente está fazendo esses 4 filmes, e não um filme, justamente para a gente conseguir separar essa equipe e evitar essa aglomeração. Então, está tudo sendo feito, como da outra vez também foi feito, da forma mais segura possível, porque a gente está marcando todas as aulas presenciais aos finais de semana, para vocês não terem problema com deslocamento, tá? E é isso, separando as equipes. Então, assim, quando a gente vai fazer visita de locação, vai só o pessoal referente que está fazendo aquele filmete, não vai a turma inteira, entendeu? Porque esses encontros da turma inteira são online. Bom, tá? não é esse programa não, eu queria o programa. Outro? Isso aí isso não precisa. Isso aí eu acho que tem lá, não tem? Não, eu vou só mostrar, posso mostrar isso aqui rapidinho, Marcos? Pode. Tá, isso aqui é só para vocês terem uma ideia do calendário do curso, como é que vai funcionar essa parte prática, que é legal pra caramba, né? A gente vai começar aqui as aulas teóricas, e aí já na segunda semana, a gente já tem essa visita à locação. E que locação que é essa? São as casas casadas, que tem várias possibilidades de locação. Então, tudo tem que ser filmado lá, tá? Então, está sendo feita assim, a visita à locação desse filme 1, são 4. Na semana seguinte, a gente tem o tech scout do filme 1 e a visita de locação do filme 2. Quer dizer, a gente segue exatamente o procedimento como é feito no filme normal, né? Tá, e aí a gente tem essas aulas teóricas durante a semana e essas visitas presenciais no final de semana. Então, assim, aí intercalado com as aulas, a gente tem as reuniões de análise técnica, que são reuniões em conjunto com a direção, com o pessoal da fotografia, com todo mundo que vai participar dos filmes, também separadas. Tá, isso aqui eu estou mostrando só rapidinho, só para vocês entenderem como é que a coisa vai funcionar. São 12 semanas intensas. São 12 semanas intensas que a gente vai trabalhar. O que a gente faz normalmente, sempre fez com as nossas turmas, é o seguinte: todos nós participamos da criação e palpitamos. Palpite é livre. O palpite é livre. Então, palpitamos nos trabalhos de todos. Quer dizer, digamos que a gente faça 4 grupos de X pessoas. Esses grupos são os grupos que levarão a cabo a prática da filmagem, quer dizer, que vão ser as equipes daqueles filmes, filme A, filme B, filme C, filme D. Mas as discussões que fazemos anteriormente, ou seja, o que a gente chama de preparação, isso eu não quero me estender, senão eu não vou parar de falar, a preparação para nós é tudo, é o ouro, é a mina de ouro. A mina de ouro nossa é a preparação, e as boas ideias, evidentemente, né, o nosso talento. Mas a preparação é incrível. Então nós vamos trabalhar na preparação, e durante essa preparação também, quer dizer, durante essa preparação nós vamos utilizar também o que eu chamo de vocabulário de cinema. Então nós vamos ver filmes, nós vamos ver os mesmos filmes, para poder, em determinados momentos, parar e conversar sobre os filmes que vimos, né? Então é intenso, nós temos filmes para conversar, para ver, para formar um vocabulário visual, e para poder ter referência, nós vamos ter aulas teóricas a respeito da função da história da direção de arte, das funções,
são várias funções. Você trabalhar em arte não significa que você tenha de ser diretor de arte. Trabalhar no teatro não significa que você tenha de ser diretor de teatro. Você pode ser contra-regra, você pode ser sonoplasta, você pode ser iluminador, você pode ser ator, você pode ser maquiador, você pode ser caracterizador, você pode ser milhões. Todas essas coisas que eu citei aqui são ligadas ao departamento de arte, são importantíssimas, são absolutamente insubstituíveis. E nós todos piruamos, mas tem uma pessoa que fica encarregada de finalizar. Então, o curso é um curso de 12 semanas, então é um curso intenso. Intenso na medida em que nós vamos ver, além de fazer os trabalhos, que são esses 4 filmetes, nós vamos ver filmes e ter aulas teóricas. Pronto, eu acho que já falei tudo o que tinha de falar. Vamos passando rapidamente o programa? Sim. Esse programa é um programa genérico, nós vamos falar na medida do possível. Eu não vou falar tão organizado, não, até porque não está organizado. Eu nunca consegui organizar. Eu faço isso há 50 anos, não consigo me organizar. Para mim, tudo é importante. Então, quando eu estou falando uma coisa, acho a outra menos importante. Aí vou falar da outra, acho essa menos importante. Nós vamos falar da direção de arte e cenografia no cinema, vamos falar da direção, o que precisamos saber de fotografia. É uma aula que normalmente eu uso, uma aula do nosso querido Beato, e nós falamos sobre fotografia. Isso coisas que nós temos de saber. Isso eu chamo que fica no saco, que está escrito assim: coisas que precisamos saber para não passar vergonha com os colegas dentro de um set. Então, essas coisas nós vamos aprender também, e nós vamos aprender como é que executa o filme, plano de filmagem, falar sobre trabalho fragmentado de autor, falar um pouco sobre edição, falar sobre pós-produção, e nós vamos falar isso, espero que a gente possa fazer referências a coisas objetivas, a soluções objetivas, que quando você vê um filme, aquele filme é a expressão final de todo esse trajeto, de todos os departamentos, e a gente vai aproveitar, pegar uma carona nesses filmes para falar disso. É isso, Beatriz. Mostra aí. Vamos, você não quer ir falando? Não. Essa coisa, dramaturgia, por exemplo, eu estava falando com o Avelino, por exemplo, eu acho que a matéria mais importante da cenografia não é arquitetura, não é belas artes, não é a história da arte, que nós temos aula de história da arte maravilhosa, aliás, teremos uma aula espetacular de história da arte, do meu amigo Paulo Sérgio Duarte, mas não é isso. A matéria, para mim, a mais importante é a dramaturgia. E nós vamos conversar sobre isso, aí falar sobre a atmosfera cênica, os limites indefinidos também, os departamentos de um filme não são estanques, né? Eles são permeáveis, então eles são misturados, quer dizer, eu penso na luz o tempo todo, eu não sou fotógrafo, não vou fazer a luz, nós não somos fotógrafos, mas nós pensamos na luz o tempo todo, no caráter luminoso, se o set é claro, se a gente quer que seja mais claro que o real, que seja o real, se a gente quer a luz do dia entrando pela janela, se a gente não quer, a gente fala sobre tudo. Vai lá, Beatriz. Só um instantinho, Marcos, o Alan está com a mão levantada aqui. Diga. Marcos, tudo bem? Boa noite de novo. Deixa eu te perguntar, a filmagem vai ser no Rio de Janeiro? Seria isso? A filmagem é no Rio de Janeiro, em Laranjeiras. Beleza. Isso a gente não tem muito como o Alan... eu propus, inclusive, em janeiro, um curso totalmente online. Mas quando a gente faz online, qual é a diferença do online para esse? É que a gente não tem a parte prática presencial, ou seja, a gente tem uma grande parte da parte prática. Eu considero que quando você está pronto para construir os cenários, com tudo decidido, só falta construir, porque está tudo decidido. Mas a gente não constrói, é o que eu digo, é a aula de mergulho que você vai até a ponta do trampolim, você não mergulha na água. Mas você saber chegar direito na ponta do trampolim já é alguma coisa, mas nesse caso a gente tem a parte prática
presencial, e que vai ser aqui no Rio de Janeiro, em Laranjeiras. Vamos lá, Beatriz. Vou seguindo aqui, ó. E a gente fala do projeto, a gente fala da concepção, a gente fala das ideias, a gente fala das pranchas de referência, fazemos exercícios com os filmetes. As pranchas de referência, por exemplo, já é uma coisa que entra dentro, já é o nosso trabalho prático, já é parte do trabalho prático. Porque quando nós vamos filmar, o nosso está praticamente pronto. Né? O nosso tem de estar pronto quando começa a filmar. Né? Porque a gente se prepara antes. Então, a parte da preparação é importantíssima e a gente dá muita importância porque é importante mesmo. A gente fala sobre a equipe e essa coisa que eu já falei, as funções todas que existem, que todas são igualmente importantíssimas, indispensáveis. Que a gente fala sobre as funções da equipe, a locação, decupagem e marcação dos campos. Vamos lá, depois a gente vai entender perfeitamente o que é isso. O projeto e a execução cenográfica. Aí a gente vai falar sobre o projeto propriamente dito, quer dizer, o que deve conter um projeto, quem são essas pessoas que são pessoas que fazem parte do departamento de arte, que são residentes no departamento de arte, que assumem responsabilidades para que no final tenhamos todo o nosso trabalho realizado. Né? O nosso trabalho é grande, né? Porque tudo que aparece na tela, tudo passa por nós. Em princípio, nós somos responsáveis por todo o visual do filme. Mesmo que seja um mar revolto, e depois a câmera vem para a areia, o mar já estava lá, a areia estava lá, mas não desta maneira, não nesta velocidade, não com esta lente, não com essa câmera colocada nesse posicionamento. Então a gente pirou até também nessa área. E vamos falar um pouco sobre pós-produção. Pós-produção, eu acho que, de uma certa maneira, algumas coisas que são usadas hoje em pós-produção serão, provavelmente, em função da pandemia, mais utilizadas preparatoriamente em pré-produção, na nossa parte, porque a gente pode abrir mão, de repente, de fazer longas viagens ou de fazer aglomerações impossíveis, estudando outras maneiras de filmar as cenas. E aí a gente são chamadas trucagens digitais ou as possibilidades digitais que nos proporcionam isso também. E a gente vai falar disso. A gente tem coisa para burro. Cinema não é uma coisa tão simples assim, embora seja simplíssima, né? Porque hoje qualquer pessoa com um telefone celular tem uma câmera de alta definição, altíssima definição na mão. Então pode fazer cinema, mas cinema é um pouco mais do que isso. Cinema, porque o cinema, a meu ver, e nós vamos ver isso várias vezes nos filmes que nós vamos ver, não sou eu que digo, são as pessoas que fazem os filmes, o cinema, ele parte mais da sua sensibilidade, do seu coração, do seu sentimento, do que da sua cabeça. Embora a cabeça não pode ser, estou falando da sua cabeça, ou seja, do seu consciente. O seu consciente você não pode abrir mão, porque a gente trabalha com uma matéria física, mas a gente usa muito outra parte, que eu não vou dizer que é o inconsciente, mas é o imaginário, vamos dizer assim. É isso, gente. Como trailer, eu acho que está espetacular, já deu para ter uma ideia. E eu espero vê-los todos no curso. Eu acho que tem um processo aí, porque eu acho que o curso tem uma data daqui a uma semana, parece que começa, né? Então tem essa coisa de matrícula, de não sei o quê, da escola, que vocês têm de resolver. Eu sei que existem algumas bolsas, não sei em que condições essas bolsas estão sendo dadas. Eu, por mim, dava para todo mundo bolsa. E adoraria ter todos vocês com a gente. Quanto mais gente, melhor. Mas eu acho que nós não estamos aqui num número excelente. Eu acho que vamos em frente. Vou aguardar agora para saber quem de vocês vai embarcar nessa canoa que não é furada, que é uma canoa inteira. Beatriz, pode falar. Desculpa. É isso aí. Não, imagina. Vocês estão me vendo? Não.
Nós estamos Ué, vendo. eu tô com a câmera. Pode tirar o programa da tela e a gente vê você. Será que é isso? Porque eu tô com a câmera. Eu estou vendo a Natália e estou vendo o Zeca. Tô vendo, você está aparecendo agora aqui também. Ó. Bom, mas é isso. Alguém tem alguma pergunta, alguma dúvida, algum comentário a fazer? Porque entraram algumas pessoas depois, Marcos, da apresentação. Eu vi. Né? Enfim. Mas é isso. Agora, a gente também não pode ter, enfim, um número enorme. Quanto mais, melhor também, né, Marcos? Porque a gente tem essa coisa de pandemia. Então, as vagas, assim, quem estiver realmente interessado, corre lá, se inscreve logo, porque a gente vai ter que ter algum controle, assim, desse tamanho dessa turma por conta de pandemia. Que a gente tem espaço para as pessoas. Podem vir tranquilos. É isso aí. Tranquilo. Tá, porque realmente é uma delícia, tá? Todo mundo que fez esse curso, que tem essa parte prática, ficou, assim, apaixonado e estão até querendo fazer agora de novo o mesmo curso, porque realmente é um vício, né? Essa coisa da filmagem é muito gostoso. Cinema vicia, né, gente? Eu não sei se tem esse problema, tem esse problema. Cinema vicia, é fogo. Então, se você está em dúvida entre o cinema e a odontologia, eu acho que a odontologia vicia menos. Eu fiz odontologia, mas porque cinema vicia, e é o tal negócio. O cinema, a nossa trajetória do cinema depende muito da nossa identidade, de como a gente se coloca, né? A nossa compreensão do cinema, a nossa compreensão do trabalho, de você ser capaz de fazer o trabalho que lhe cabe. As equipes são grandes, você é uma pessoa dentro de uma equipe grande, e é uma viagem para alguns absolutamente imperdível. É isso. Eu espero encontrá-los não sei quando é que é. A Beatriz... na terça-feira que vem. Uma coisa importante, a Adriana me mandou mensagem aqui, falando que quem quiser ver os filmes que o pessoal da turma passada fez, pode mandar e-mail para a secretaria, que eles não podem liberar os links, assim, no site. Então, quem quiser ver, manda e-mail para a secretaria, que eles mandam um link do Vimeo para vocês. São 5. E sabe o que é isso, Beatriz? Porque isso eu acho bom. O Beato o Afonso, que é o diretor da escola, é muito cioso disso. O Afonso já me disse, e eu concordo com ele, os filmes são de propriedade dos alunos que fizeram os filmes, não da escola. A escola não é a proprietária dos filmes, dos direitos do filme. Então, na verdade, a gente tem a franquia de poder mostrar para vocês, dada pelos alunos. Então, vocês mandem um e-mail, não sei se vocês, em suma, deve ter o e-mail aí em algum lugar, mandem um e-mail lá e ela manda o link para vocês verem. Eu aconselho que vocês vejam. Eu vou mandar, depois, então, com essa lista de filmes, os primeiros filmes que a gente vai dar na terça-feira, que já vou dar uma listinha, vão também os links de filmetes. Aos pouquinhos vou dando uns filmetes que eu fiz dentro de um curso de direção de arte, que nós nunca conseguimos ver todos, porque a plataforma não suporta muito bem os vídeos em alta direção. Essa plataforma... eu acho que o Zeca chegou a ver alguns, não foi, Zeca, aqueles filmetes do Marcos? Você deve ter visto uns 2 ou 3, não? Não, os filmetes do Marcos eu vi que vocês até passaram o arquivo, né? Deu para ver com calma. O Zeca, só uma coisa que você falou que estava na dúvida se você ia conseguir fazer por conta de horário. As aulas todas elas acontecem de noite, a partir das 6 da noite, tá? Eu estava vendo. E os encontros são finais de semana, tá? Então, sim. Tem que encaixar no geral na rotina, que não dá para eu dominar. Eu acho que dá sim, eu vou olhar com carinho ali, tudo direitinho. Muito possivelmente eu vou votar na semana que vem. A única coisa, Beatriz, é que as pessoas que se engajarem em fazer o curso vão ter, além das horas presenciais do curso, quer dizer, mesmo que seja online, das horas gastas nos encontros, propriamente dito, vai ter um tempo para gastar para fazer os trabalhos, você já passou por isso, Zeca, e para ver filmes. Ver
filmes, veremos filmes, é isso. Já E essa parte anima também, continuar esse enriquecimento aí, que foi muito bom no outro curso. Muito bem. Mas então é isso. Alguém... Bom, enfim, se surgirem dúvidas, vocês podem também mandar e-mail para a secretaria. André Leite. Bora, né? Entrou agora. Tá Desculpa. conseguindo entrar agora? Você ouviu a conversa, Andréia? Oi? Você ouviu parte da nossa conversa? Não vi quase nada. Ah, uma pena. Mas enfim. Vem fazer o curso porque eu não sei se essa conversa vai estar disponível. Isso também é uma outra coisa, Beatriz. Esse encontro nosso vai estar disponível? Está sendo gravado. Não sei se eles vão disponibilizar. Então você depois dá para a Andréia o Caminho das Pedras e para quem... Beleza. Quem quiser. Quem também tenha chegado atrasado para ouvir a nossa conversa. Nossa conversa. Manda um e-mail lá para a secretaria que eles... Eu peguei um trabalho aí de tutoria e cheguei da cidade. Não deu para chegar mais cedo. Não tem problema. Tá, mas qualquer coisa é isso, gente. Vocês perguntem, dúvidas depois. André, você tem como ver esse encontro? Nesse tempo, hein, Bia? Se ver de novo na terça-feira. Beijos a todos. Beijo, gente. Tomara que a gente se veja na terça. E espero revê-los na terça-feira, tá? Isso. Beijo a todos. Beijo. Tchau. Boa noite. Boa noite. Se puder passar o e-mail, por favor, da secretaria, acho que seria bom. Deixa eu ver se a Adriana... A Adriana está ouvindo a gente? Tá no chat, já botei no chat. Tá. Vocês conseguem ver o chat aí? Eu não consigo acessar aqui no celular. Então, acessem o site e tem o e-mail de contato lá. Mas posso falar também, o jeito, enfim, clássico. Secretaria, ABC... desculpa, abcinecursos, no plural, .org.br. De novo, secretaria, abcinecursos.org.br. Ok, muito obrigado. Boa noite a todos. Bia, considera o WhatsApp que eu te mandei, tá, Bia? Tá bom. Ótimo, então encontro vocês todos, hein? Beijos. Beijo, gente. Tchau. Adeus.